Continuando, os motivos que levaram a essa guerra. Agora nós vamos olhar um pouco mais para o motivo que levou essa guerra para o lado da Ucrânia com a Rússia. Porque existem graves problemas dentro da Ucrânia que levaram também a essa guerra e problemas entre a Rússia e a Ucrânia que também vão levar a essa guerra. E esses problemas começam gravemente em novembro de 2013. Em novembro de 2013, o presidente da Ucrânia, é o quarto presidente da Ucrânia, se chama Viktor Yushchenko. Viktor Yushchenko é um presidente mais de esquerda, é um presidente aliado de Putin, e esse presidente recebe uma proposta da União Europeia que, dentre muitos aspectos interessantes, de certa forma, para a União Europeia, havia, por exemplo, o acordo de livre comércio entre a Ucrânia e a União Europeia, que começa a fazer, então, com que a Ucrânia, aos poucos, vá se encaminhando para a União Europeia. Em 2018, já havia tido uma proposta da OTAN para a Ucrânia entrar para a OTAN, que foi negada. Viktor Yushchenko nega essa proposta da União Europeia. Porém, grande parte da população ucraniana não gosta dessa ação do Viktor e começa a ter uma leve manifestação. Essa leve manifestação vai ganhando corpo. Conforme essa manifestação começa a ganhar corpo, a Rússia começa a ter movimentos em direção à Crimeia. Então, em novembro de 2013, nós temos a negativa da proposta da União Europeia pelo Viktor Yushchenko. Em 2014, nós começamos a ter movimentos, iniciozinho de janeiro, final de dezembro, contra a negativa do Viktor Yushchenko. Paralelo a isso, na Crimeia, inspirado por essa tentativa de se aproximar mais da União Europeia, as pessoas que moravam mais para o lado da Rússia, que pegava grande parte da Crimeia e arredores de Novosibirsk, começaram a se manifestar totalmente opostas a isso. Não queremos de jeito nenhum nos aproximar da União Europeia. Nessa época, começam a descrever os ucranianos a estranha presença excessiva, principalmente ao redor da Crimeia, de certos militares que ninguém conhecia e não eram ucranianos. Esses militares eram chamados por eles de Malenki Zeleny Sholovinty, que quer dizer homenzinhos verdes. Esses eram homens de Putin que começaram a sondar a região da Crimeia, a princípio por declarações de pessoas da região que estavam sendo mortas, que estavam sendo assediadas com processos de agressividade, com extorsão, por determinados grupos neonazistas. Esse movimento começa a ganhar corpo e, finalmente, por março de 2014, é tomada por completo a praça Euromaidan e Euromaidan e chegamos ao ápice inicial dessa manifestação, que seria uma disputa entre ucranianos a favor de entrarem na União Europeia e ucranianos contra. E ela começa com uma simples manifestação, com um indício de sumiços de pessoas separatistas, indícios da presença de russos na Crimeia e indícios de nazistas presentes no meio desses movimentos. Esse movimento inicia como um movimento bastante pacífico, pelo menos aos olhos da Europa e dos Estados Unidos. Como vocês podem ver, por exemplo, nessas cenas em Donbass, de distribuição de sanduíches norte-americanos para manifestantes da Ucrânia, feitos pela Victoria Nuland. Caso não saibam, ela é vice-secretária de Estado americana para a Europa. Essas ações, elas são financiadas pela NED, National Endowment for Democracy. Ela é uma instituição, uma ONG, que tem como objetivo auxiliar os Estados Unidos quando eles levam democracia para países onde eles vão entrar em guerra. Nessa distribuição de sanduíches, levando essa imagem fofa e colorida de um movimento, inibe o que está realmente começando a acontecer na Ucrânia. E o que está começando a acontecer na Ucrânia é um movimento bastante violento.
que começa com a ideia de apenas queremos entrar para a União Europeia e não queremos entrar na União Europeia, queremos nos separar da Ucrânia, pois somos ucranianos separatistas e russos que queremos nos vincular à Europa. Começa um movimento neonazista a acontecer dentro da Ucrânia, e esse movimento começa com ações do Batalhão Azov, daquele que vai virar o Private Sector. As pessoas começam a se enfrentar realmente dentro da Ucrânia. Grandes corpos importantes para a sociedade ucraniana se interferem nessa rebelião, tais como a Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Kiev, e esses movimentos começam a lutar entre si. Lutar até um ponto que nós vamos chegar numa revolução armada. Essa revolução começa a ter armas entre os civis. Viktor Yushchenko tenta impedir isso de formas legais, removendo as armas da população. Ele não consegue, pois o Batalhão Azov começa a distribuir armas para a população poder guerrilhar entre elas, e nós vamos chegar em conflito armado entre os ucranianos separatistas, nazistas, em Luhansk, Donetsk, Kharkiv, aos arredores de Novansky, Donbass, e isso vai vir a ser reconhecido e conhecido mundialmente como a Revolução da Dignidade. Muitas pessoas e muitos órgãos começam a se envolver com todo esse Euromaidan. Esse envolvimento vai levar algumas pessoas muito poderosas e grandes empresários a colocarem dinheiro em tudo isso. E muitas pessoas começam a incentivar os movimentos nazistas. Por que se incentiva movimentos nazistas, mesmo não tendo vínculo direto com o nazismo? Porque isso se faz. Isso se chamam guerras híbridas. Guerras híbridas são uma tentativa de colocar um lugar em guerra através de outros dois países ou de outras duas necessidades da religião que estão em conflitos, onde o interesse do vencedor está fora. Ela é híbrida porque está dentro desse contexto. É muito comum nessas guerras híbridas esse terceiro membro financiar extremistas da região, porque esses extremistas vão gerar uma estrutura de caos, onde esse aqui vai dominar a região através de notícias falsas, domínio do que está acontecendo dentro da informação, e são essas as guerras que nós estamos vivendo. Estas guerras são guerras que permeiam primeiro a tática mais velha que existe em qualquer guerra, que é dividir para conquistar. A primeira coisa que é interessante quando se faz uma guerra híbrida é dividir completamente o que temos numa nação, ou algo do tipo, daquele conflito que nós buscamos. E essa foi a função dos nazistas. Os nazistas, financiados provavelmente por movimentos externos, que vocês veem como óbvio nos vídeos que eu falo, mas eu não posso provar, levaram a inflar toda a Ucrânia e dividir a Ucrânia entre dois polos. O polo mais essencialmente separatista, o polo mais essencialmente pró-Rússia, um polo mais essencialmente conservador e um polo mais neonazista, menos conservador, mais vinculado aos Estados Unidos, a Trump e à Europa, e esses derrubam Viktor Yushchenko. Eles levam ele ao impeachment. Depois do impeachment, se tem vários processos, de certa forma, de eleição, até que nós vamos chegar na eleição de verdade, que vai eleger o Petro Poroshenko. E ele é eleito com 54% dos votos. Vocês veem como está dividida a Ucrânia nesse momento. O conflito é tão violento no Euromaidan e o domínio dos nazistas começa a tomar tanto a região que chega um momento que há um ataque nazista na casa, chamada Casa dos Sindicatos. Esse ataque nazista, eu não posso descrever as fotos e o horror que foi ele. Ele resulta na morte de 400 pessoas queimadas vivas e 200 pessoas queimadas gravemente, porque ninguém ficou levemente ferido. Todos foram violentamente queimados, 40 até a morte. Desses 40 até a morte, há uma filmagem especial feita por um nazista que eu não posso emitir em vídeo nenhum, porque quase nada do que os nazistas fazem na Ucrânia a gente pode colocar em vídeo. Quando a gente tenta, eles são tirados do ar.
onde vocês podem imaginar um nazista com uma grávida em chamas, um pé de cabra, a filmagem até que a gente interaja com o bebê da grávida. Para quem questiona isso, assistam Roses Heaven Thorns. São documentários que estão aqui embaixo no link do YouTube. Se você não está no YouTube, vá até o meu YouTube. E se você quiser ver a sequência de documentários, estão abaixo.